Você sabia que o significado de ceia não tem nada a ver com o que ensinam para você? Significado de ceia é a última refeição que se faz antes de dormir, refeição da noite, jantar, a última refeição que Jesus fez com seus apóstolos, Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Ou seja, na noite de Páscoa, Jesus estava jantando com seus apóstolos. Agora que você sabe o significado da ceia, sua mente vai se abrir e começará a entender que no contexto de 1 Coríntios 11 não está falando de um ritual mensal, mas sim de um jantar em comunhão com todos, em que os coríntios estavam com falta de educação, comendo e bebendo sem esperar os mais necessitados. Quando os coríntios se reuniam para participarem do jantar, olha o que acontecia. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, ou seja, os que levavam alimentos de sua casa não repartiam com os que não levavam. Então, com pensamento egoísta, eles pegavam as suas próprias refeições e se fartavam com elas. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Quando você se reúne, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Para um melhor entendimento, quando se reúnem, não é o jantar de Cristo ou o jantar do amor que vocês comem. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Tipo, vocês que trazem os alimentos já possuem comidas e bebidas em suas casas. Por que não estão repartidos com os que não têm? É por isso que ele continua dizendo: ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? Para você entender melhor, ele perguntou: vocês querem envergonhar os pobres porque eles não trouxeram nada de casa? Vocês querem humilhar os que nada têm para que na reunião nada comem? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-lo. Agora vai fazer mais sentido. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. E quem faz com que a igreja exista? Nós, seres humanos. Nós somos a igreja. Não sei você, mas à medida que vou lendo o texto, vai fazendo mais sentido e ficando mais interessante. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Nessa parte, a religião usa o termo examine-se a si mesmo como um pesar na consciência, dizendo que se alguém tiver tomado uma cerveja, vinho, furado a orelha, feito uma tatuagem, por ter cortado o cabelo bem curto, não ter contribuído com o dízimo, por não ser presente nos cultos, ter faltado na escola dominical durante 3 meses, e a lista é enorme. Mas segundo as Escrituras, examinar-se a si mesmo é: vocês que têm mantimentos, comida e bebida em casa, antes de sair, examine o seu estômago e a sua fome antes de comer o pão e beber o cálice, para que alguns irmãos não saiam do jantar sem comerem. É simples assim, pois quando ele disse para examinar a si mesmo, ele ainda está no mesmo assunto sobre a falta de educação que fizeram no último jantar do Senhor. Está tudo conectado. Porque se comer o pão e beber do cálice indignamente sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, ou seja, que se trata de pessoas, que se trata da igreja, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Aqui não está falando que se você tiver uma semana de pecado, conforme a religião diz, tatuagem, bebidas e atitudes que saem da doutrina dela, você vai receber um julgamento de Deus. Mas sim, se comer sem reconhecer que todos ali são pessoas, o corpo de Cristo são vidas. O texto continua: é por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. E segundo a história, olha o ponto que chegou a situação. Pelo fato de deixarem alguns com fome, haviam pessoas fracas e doentes. Porque pensa comigo, suponhamos que as pessoas mais necessitadas tinham uma semana, meses ou até mesmo um ano difícil. E quando chegava no momento de comunhão com todos para se alimentarem, haviam uns que comiam mais, deixando quase nada para eles. É claro que o corpo das pessoas ia definhando e ficando doente, até mesmo chegando à morte. Entendeu por que Paulo disse que haviam muitos fracos e doentes que chegavam até mesmo à morte?
O egoísmo e a falta de amor dos que levavam o alimento matava os mais necessitados. E todos nós já sabemos que quando chegamos nessa parte da leitura, o sistema religioso sempre diz em todos os rituais da ceia que os fracos e os doentes no templo são os que tomam suco e comem o pão sem se lembrarem que tiveram uma semana de pecado e desobedeceram às regras da igreja. E quando desobedecem, é isso que acontece: desânimo espiritual, sem força, sem alegria, brigas de familiares, desemprego, doença e, como sempre, a lista é enorme. E tudo isso para pesar a consciência das pessoas. Mas chega disso, acabou. Agora você está conhecendo a verdade e o significado de cada palavra conforme as escrituras afirmam.